muito claro. Muito obrigado pelo convite. Vou trazer nesta voz uma viagem no tempo, uma viagem no espaço, e vou falar também daquilo que é as nossas origens, mas também o nosso destino. Falo também desta transição do conhecimento acumulado para a tecnologia e também aquilo que hoje é o frontline para a nossa segurança nacional e também para a sustentabilidade. Nós olhamos para a nossa própria JETS, olhamos para os átomos, nós olhamos para nós próprios, olhamos para a criação do universo, olhamos para este pó que somos feitos, que encerra o mistério de como é que cada átomo se liga a outro átomo, como um guião, talvez divino, que se juntam em moléculas, em proteínas que formam o nosso corpo, formam-nos a nós próprios e formam o nosso cérebro que inferimos sobre a origem, sobre a nossa origem. É esta maravilhosa consequência da criação do universo. Somos o pó das estrelas. Somos aquilo que a tecnologia hoje nos permite olhar para os confins do universo, o universo observável. E olhamos para a nossa gênese. Olhamos para a viagem da criação. E quando olhamos para esta viagem da criação, é sempre necessário nós temos um ângulo de partida. Olharmos de fora para nós próprios. Gosto em particular desta imagem, quando em 90 alguém pediu exatamente para olharmos para nós próprios. E olhamos para um ponto azul claro. A nossa casa. Nós próprios. E é aqui, e foi aqui, e será aqui que viveram e vão viver sobre as nossas amarguras, as nossas angústias, a nossa espécie, nós próprios. Esta é a nossa casa. Eu gosto de trazer sempre este ponto de partida para o ponto de partida da construção do futuro. E aproximamos. Vemos aquilo que os astronautas veem. Aquilo que nós designamos como overview effect, o deslumbramento. E continuamos a ver da Lua, esta imagem do programa Apollo, a solidão daquilo que é a nossa casa. E aquela casa, e aquele ponto, que até hoje nós sabemos que é muito ponto, que é aqui que se faz a vida. Que foram reunidas as condições únicas, orquestradas em qualquer orquestra ou partitura dos deuses, foram o que conhecemos de melhor caminho. Estamos aqui todos a falar uns com os outros. E aproximamos-nos ainda mais. E vemos aqui, essencialmente, aquilo que nos prende à vida, esta camada. Esta camada, este plasma, em que hoje, e sobre esta camada, estão as nossas maiores ameaças. Uma pequena ameaça de escala em que bastava lavar as mãos que tudo passava, quando nos fomos defrontados com a pandemia. O problema foi hoje vivemos com a recessão nos acontecimentos do último mês. Mas também a nossa ação numa reflexão daquilo que permitiu criar a vida, para tirar o céu da atmosfera, enterrá-lo sob a forma de aeroplanos, e nós revertemos o ciclo. Desenterramos e colocamos na atmosfera esses mesmos hidrocarbonetos. Associado isto, obviamente, à evolução geológica da fim, a crise do PIB, e que hoje nós nos confrontamos. Mas a nossa agenda existencial, o lapso da biodiversidade. Atiramos para o céu, para o domínio dos deuses, aquela relação que nos prendia à Terra. E tornamos a Terra de um objeto. A extração
dos recursos. Olharmos como o fator dominante na natureza. Decidirmos que espécies é que aqui podem viver. E quando olhamos outra vez para cima, notamos que, eventualmente, naquilo que pode ser ou não, o fim, talvez, de um período de evolução biológica, entrarmos numa perspectiva, talvez, cósmica. Se tivermos tempo para isso. Na conquista da primeira progresso espacial, 57, foi necessário perspectivar já o futuro com um tratado internacional, o Tratado de Outer Space. Os corpos celestes pertencem à humanidade. E quando nós olhamos para esta perspectiva, em 69, usamos a Lua, nós olhamos também a nossa perspectiva que nós tínhamos na década de 70 e 90, como é que seria o espaço quando a Terra ficou inabitável, nós somos o braço à Lua. É um prenúncio. Era se calhar o nosso destino. E as motivações foi e sempre será a extensão geopolítica do território e a extração de recursos. Hoje vivemos a segunda corrida espacial, mas as motivações são as mesmas. O fashion é diferente, não deixa de ser a Lua, mas as motivações são as mesmas. E hoje, quando olhamos para esta corrida espacial, eventualmente colocamos a questão se hoje o homem que está à Lua e que vai voltar ou dentro do programa Artemis, através dos Estados Unidos ou da China, será que a bandeira que se esteu na Lua em 69 será em nome da humanidade como foi? Ou será, eventualmente, um Estado, numa bandeira, uma estrelinha do que representa o Estado de minha bandeira? Este é o desafio que hoje nos confrontamos com aquilo que é um momento, outra vez, de conquista. Hoje estamos numa era de conquistas. Não há área que não seja desconhecida ou desconhecida na Terra, que só possa descobrir. São os momentos das entrevistas. E quando olhamos para o Outer Space, para aquilo que representa em termos de olharmos de uma forma de qual nós nos posicionamos nestas interações com o nosso planeta. Nós temos os sensores que fazem orbitar desta visão. Um exemplo, como durante o período da pandemia, as emissões de alguns gases foram absolutamente observáveis. Como é que, no meio da pandemia, nós conseguimos perceber, foi a primeira vez que o planeta respirou. Fomos todos para casa. Uma imposição, desde a Revolução Industrial, que o planeta respirou pela primeira vez. Mas se nós olharmos também para o funcionamento de sensores e percebermos a utilização na sustentabilidade da nossa casa, do nosso planeta, nós conseguimos perceber no domínio só, por exemplo, da agricultura, da floresta, da relação com a terra, que as tecnologias espaciais hoje representam, na sua eficiência, da sua utilização, da sua eficiência, sim, sensivelmente 0,3 gigatoneladas de CO2 perdido para a atmosfera. A utilização plena representaria, a utilização plena das tecnologias espaciais representaria, estou a falar só neste setor, 1,9 gigatoneladas de emissão de CO2 para a atmosfera. Podem dizer nada estes números, mas estes aqui dirão com certeza. 1,9 gigatoneladas significa 30 anos de emissão na cidade de Nova Iorque. Esta, o chamado O, a agricultura das florestas, a utilização da terra. E quando olhamos também para a utilização das tecnologias espaciais, naquilo são a criar eficiências em várias áreas, em particular na questão da crise da alimentação, nós conseguimos perceber que ganhos de eficiência de 2, 3, 5% conseguem retirar uma crise alimentar 20, 30, 40 milhões de pessoas. Numa perspectiva de crescimento da população até 2050, 10 mil milhões de pessoas, isto são eficiências que são necessárias. Olhamos para o consumo na agricultura da água. Mais de 50%, 62% sensivelmente, é devido à agricultura do Conselho Mundial.
as tecnologias do espaço permitem ganhos de eficiência absolutamente fantásticos, daquilo que é o nosso resultado deles. Mas quando olhamos também à utilização das tecnologias do espaço, podemos ver algo absolutamente desastroso. A nossa interação é tão simples. Olhamos e vemos aqui, vamos ver isto funciona. Vamos ver não se vê. Porque conseguem cobrir aí o. Isto é aqui o pequeno vídeo, não importa, conseguem com certeza ver um olhar global para a distribuição dos plásticos e a concentração ao longo dos anos. E consegue-se perceber também que a Terra é um corpo vivo. É um corpo onde todos os contos se lidam. Onde os ricos, onde os mares são as veias e o sangue que transportam a vida do nosso planeta. Esta visão e esta perspectiva, uma visão única, e este ângulo importa perceber que tudo está ligado. Isto tudo está relacionado. Isto tudo está como consequência final a relação com a nossa biodiversidade. E quando olhamos para aquilo que nós fizemos ao nosso oceano, nós olhamos também para o espaço exterior. E vemos aqui um problema agravado que nos permite viver eventualmente outro confinamento. O chamado confinamento cósmico. Está aqui este pequeno cartoon do John Glenn. Há 50 anos conseguimos ainda ver o céu aí. E o que é que nós fizemos ao nosso oceano? Uma ideia de infinito. Tratamos como um CO2. Tornamos irreversível. Como estamos a fazer ao Outer Space. As corridas espaciais estão a tornar insustentável o espaço utilizado no exterior. Se olhar para estes números, percebem, estes estão desatualizados e cada dia que se fala, mais de 200 milhões de partículas inferiores a 1 centímetro. 750 vírus entre 1 e 10 centímetros, 30 mil acima dos 10 centímetros. Este é o confinamento cósmico que nos permite, ou que nos evita, abordarmos com uma dimensão de exploração espacial. O problema do confinamento não nos permite, sim, eventualmente, com riscos elevados, tentarmos sair desta cintura orbital. E se olharmos para a evolução daquilo que tem sido a corrida espacial, desde 57 até 2030, o problema vai ser acabado. A coordenação internacional é algo que tem que ser urgentemente falada, formulada, pondo em prática. Isto devido àquilo que o espaço se tornou, a economia espacial. E hoje, esta cortina que caiu sobre nós, esta disrupção dos últimos anos, leva-nos a acentuar esta corrida espacial numa atividade económica, através das tensões geopolíticas, uma alteração daquilo que é para relações internacionais, o direito internacional, essencialmente aquilo que vai definir, que estão a definir as tendências também no setor espacial. Vemos uma corrida sem precedentes entre a China e os Estados Unidos, vemos novos atores como o Japão, a Índia, vemos também aqui o sul global, na sua expectativa que a sua população nova, jovem, consiga ter uma palavra no futuro das tecnologias, em particular do espaço, vemos a emergir de novos atores. E vemos aqui as tendências sociais, tecnológicas e económicas. A fabricação em órbita, a presença em órbita, gerar eletricidade em órbita, a nossa fabricação de falcos em órbita, o turismo espacial, a supercomputação, o storage de dados, os grandes centros de dados em órbita, é aquilo que hoje nós chamamos a terminologia, o in-orbit servicing. A perspectiva, em 10 anos,
termos uma extensão daquilo que é a economia da Terra no espaço. E vivemos então uma corrida de constelações. Todos vós olharam para o céu na tarde, no fim de tarde, de verão, e viram um carreirinho a passar. São satélites. Se vão multiplicar por milhões. E vemos muitos países a apostar no espaço, em particular, aumentar os budgets, em particular para uma dimensão de defesa. E vemos aqui uma tendência clara da militarização do espaço. Para terem uma noção, em 10 anos multiplicamos o budget, os orçamentos relacionados com o espaço. Mas também nós multiplicamos 3 nos últimos 10 anos os orçamentos da defesa relacionada com o espaço. E nós, quando olhamos ao crescimento nos últimos anos, vemos uma importância que representa estrategicamente o espaço no domínio da segurança nacional. Já é este shift da sustentabilidade para o domínio da segurança nacional. E vemos, sem precedentes, uma fragmentação brutal na Europa, comparada com os Estados Unidos, comparada com a China, comparada com o Japão, aquilo que são as apostas, isto em 2024, são os números de 2024. Há uma corrida sem precedentes ao espaço. Hoje, inclusive na Europa, em menos de um ano, o budget da Alemanha vai explodir com um fator, não sei se 10, se 100, a ordem de grandeza. Isto, quando olhamos para a relação, as tendências, trago-vos aqui alguns números que pensam que são representativos. Constelações em desenvolvimento naquilo que é a promessa da comunicação líquida, o direct device, o telefone em todo o lado. Nós temos, por exemplo, em desenvolvimento 8 constelações entre 1 e 10 mil satélites. Temos constelações, 3 constelações, mais de 10 mil satélites. Nós temos hoje um anúncio de uma constelação com 300 mil satélites. E se nós olhamos também para outros negócios, em particular o remote sensing, nós vamos conseguir posicionar centimetricamente qualquer área materna. Nós vamos conseguir ver centimetricamente e nós vamos ter que conseguir influenciar através daquilo que é esta grande ciclo do Space Awareness, de ver em todo lado, actuar em todo lado. Daqui a 10 anos o paradigma tecnológico vai se alterar profundamente. E estas são as tendências. Termino. São as tendências que hoje nos confrontamos. Ou o espaço é um domínio económico de si, muito associado àquilo que foram também as dot-coms na década de 2000, a gente ter um negócio que rentava na internet. Há aqui uma promessa que esta área será também uma área de negócio. Há o domínio dos grandes. É isto que se observa agora. A nível do acesso ao espaço, a SpaceX domina 50% do mercado. A substituição da estação internacional por estações privadas. A militarização do espaço como compromisso para isto tudo. E temos que olhar sempre nesta perspectiva, e volto ao meu início, daquilo que é o nosso ponto de partida. Aquilo que nós fizemos nos próximos 15 anos, onde a convergência tecnológica, como bem disse a colega do painel anterior, entre a inteligência artificial e a supercomputação, nos próximos 15 a 20 anos, vai trazer uma revolução existencial. Acredito, e haverá especialistas aqui a trabalhar sobre isto, que vamos vencer o envelhecimento, as doenças que nos afligem, e eventualmente a imortalidade. Mas aí será onde nos extinguimos como espécie de evolução biológica e seremos eventualmente aquela espécie cibernética, talvez uma espécie de silício, não de jato, de carbono. Mas para já temos de ter este tempo para preparar isto. É esta a agenda essencial que é preciso perceber. E trago-vos aqui, para sair desta apresentação, terminar aqui esta apresentação, outra vez, como se começou, este ano de partida.
a nossa tese, a nossa casa. Aqui que esconde o nosso futuro. E o futuro, penso que concordamos todos, é aquele lugar que eu pelo menos quero que as minhas filhas vivem. Obrigado.